Você tem todo um traquejo com o Arthur. Tem. Né? E você demonstra ter toda uma segurança pela médica. Uhum. Você é pós-doc. O que é que eu estou contextualizando aqui? Nós temos situações de pais e mães que tem né, uma dificuldade que muito têm maior. uma dificuldade tremenda e se sentem inseguras e que têm que lidar com essas mesmas dificuldades. A gente vai se sentir uma droga e a gente sente realmente que o nosso filho é incapaz. Eu sei porque eu tenho pessoas, eu escuto pacientes também que dizem isso. O que facilita para mim é a questão do eu identificar as minhas neurotipias que eu tinha na infância. Tá? Porque, por exemplo, tá? Minha mãe me lembrou muito isso. A minha mãe chegou para mim e disse: Aline, tu não sentava para estudar. Aí eu digo: como assim, mãe? Tu não lembra não? Você ficava, você lia em pé. Às vezes você sentava daqui a pouco você e você ficava andando pela casa repetindo o conteúdo quando você estava estudando. Eu me levantava, às vezes, no meio da aula e sabia. E pelo que eu estou entendendo, a tua mãe conseguia lidar com isso. Você vê como tem, assim, o papel assim, da pessoa que cuida. Exato. É muito importante. Não. Isso deve ser altamente desafiador. É né? altamente desafiador, mas é o que eu estou querendo dizer. Às vezes, e aí vai aquela questão, a gente volta para aquela parte. Às vezes, na tentativa de ajudar, se padroniza e aí se coloca nos pais numa angústia. Porque você padroniza como tem que ser. A criança tem que ficar sentada, a criança tem que fazer isso dessa forma, a criança tem que... E esse tem que é muito violento. Porque cada pessoa tem um jeito diferente. E tem uma demanda diferente. Tá? Mas não é fácil a gente lidar com isso, não é fácil a gente lidar com essas padronizações. E às vezes não é você vai fazer, internalizar. e às vezes você vai fazer escolhas e lá na frente vai achar que não foi certo. E você vai voltar atrás. E você vai lidar com E isso. você vai lidar com isso. E você vai lidar com isso. E a melhor coisa que eu fiz foi realmente ter seguido essa minha intuição, ter pensado, olhado para as particularidades do Arthur, ter ido atrás de estudar diferentes formas de abordagens, estudar diferentes formas de pedagogia. Coloquei em uma escola em que diversos terapeutas disseram para mim que eu não colocasse, porque eles disseram, autistas não se adequam nesta pedagogia, porque eles precisam de uma educação padrão, formal, e eu sei que muitos precisam olhar e dizer, o Arthur funciona um pouco diferente. E eu tentava explicar e as pessoas também não entendiam, porque tem essas coisas, e as mães vão entender o que eu estou falando. É sempre a conversa da mãe. Mulher, é impressionante. Parece que a mãe não leva a sério, não né? leva a sério. Tá certo? Isso é muito frequente, tá? Então foi outra coisa que eu fiz, assim, e é aquela coisa de, gente, se não der certo, se não der certo, se não der certo. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, tá? Ver no último aniversário que a gente fez dele, né? Todos os coleguinhas dele vêm de aniversário e o carinho com que os amigos dele tratam o Arthur. O Arthur, quando falta um dia na escola, por qualquer motivo que vai no outro dia, vem todos. Ele é de fato incluído na escola. Eu vejo isso de vez em quando também e acho a coisa mais linda. Ver a preocupação real Sim. da professora em fazer as adaptações, né? Então, ver o diálogo da professora com a psicopedagoga que serve a mesma pedagogia e uma dialogando com a outra, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho uma tranquilidade muito maior porque a gente conseguiu esse equilíbrio. Eu e o Arthur, a gente teve muita sorte nesse ponto. Porque sim, tem um componente de sorte, tá? Tem um componente de sorte. Eu tive um componente de sorte na minha época, né? Porque por conta da minha mãe, por conta da minha avó, que tinham uma percepção muito assim, muito diferente e que conseguiam deixar você estudar em pé, exatamente, né? Então assim, a minha avó Teresa, acho que foi a pessoa mais sábia que eu já conheci na minha vida, sabe? Assim, e ela conseguia ler as pessoas, ela conseguia entender determinadas coisas. Então eu tive muita sorte de nascer na família que eu tive. Mesmo sem terem instrução
instrução formal, mesmo sendo pessoas muito humildes, tinham uma sabedoria de vida impressionante. E eu volto a dizer, eu passo por isso também. De vez em quando a gente internaliza uma culpa, de vez em quando a gente chora, de vez em quando a gente se angustia. Tá? Se você perguntar nesse momento quais são as minhas principais angústias, nesse momento eu tenho sim uma angústia absurda em relação ao futuro. E eu acho que toda mãe de criança com autista, de uma criança autista tem. Mãe, por quê? Porque eu volto a dizer, eu olho para aquele menino e eu vejo tanta potencialidade. Que você pode deixar aqui de mensagem, principalmente. Eu soube uma pesquisa, tá? Que é uma pesquisa que eu orientei agora nesse período da pandemia, né? Com incertezas, todo mundo com muito medo, todo mundo naquele isolamento social rígido. Fez uma pesquisa com pessoas autistas, adultos, adolescentes e adultos, com entrevistas remotas, tem um questionário, um inventário, e também tinham entrevistas remotas para tentar entender quais estavam sendo as principais dificuldades e as principais estratégias que eles estavam adotando para esse enfrentamento. O principal achado da pesquisa: quando a família está bem, a pessoa autista consegue uma adaptação melhor. Quando a família não está bem, tudo fica mais difícil, inclusive para aquela pessoa. Como assim, Camila? O que a gente escutava dessas pessoas? Quando havia uma harmonia, quando há um movimento da família em acolher sim as necessidades daquela pessoa e entender as necessidades daquelas pessoas, mas quando há uma união familiar, não necessariamente em torno daquela pessoa, a família mesmo unida, e o clima bom, um ambiente bom, um ambiente familiar propício, né, fez com que aquelas pessoas conseguissem encontrar mais fácil mecanismo de adaptação. Importante para ajudar. A gente também precisa estar bem. Então, se tem uma mensagem que eu passo, eu deveria passar, que eu acho que seria interessante para os pais, é óbvio que a gente precisa investir no nosso filho, é óbvio que a gente tem que investir nas terapias, tem que investir na educação, mas fazer isso sem esquecer da gente como pessoa. Esse relativo equilíbrio eu consegui mais quando a gente consegue olhar para a gente, quando eu começo a olhar para mim, quando eu começo também a respeitar diversas características minhas, a entender também os meus limites e as minhas necessidades. Então a gente não pode negligenciar isso. Isso não é ser egoísta. Primeiro ponto, para a gente conseguir cuidar de outro, a gente precisa cuidar da gente. A briga não é fácil, a briga não é leve. Sobre o autismo, duas coisas. Primeira coisa, sempre presuma competência, tá? E a competência daquela pessoa não necessariamente está atrelada a um rendimento acadêmico padrão. As pessoas podem ter diferentes tipos de inteligência, diferentes tipos de potencialidades. E a gente precisa aprender a identificar essas potencialidades. Ponto 2, família precisa estar bem, estejam bem. Cuidem de vocês também, tá? Para que essa unidade familiar consiga se estabelecer. Tá? E vocês consigam ter forças. Terceiro ponto, eles eram só dois, mas eu me lembrei de um terceiro. Tá? Escutem. Tentem escutar as pessoas autistas e isso facilita, isso é uma coisa positiva para esta unidade familiar. Aí uma máscara, em caso de despressurização, coloque primeiro a sua máscara para depois colocar na pessoa do seu lado. Lembrem disso. A metáfora perfeita. Minha querida, amada professora.